trazendo a nossa mente para esse ambiente, procurando deixar um pouquinho de lado as questões do dia, os desafios da semana, e vamos dedicar esse momento para nós mesmos, aproveitando essa atmosfera de equilíbrio, de harmonia, voltando para dentro de nós, para os nossos sentimentos, buscando aquele, no fundo do nosso coração, aquele equilíbrio, aquele local onde a gente se sente bem, onde só nós conhecemos, o nosso eu verdadeiro. Dentro dessa consciência, nós vamos buscar o Criador, Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus do universo, que habita em todos os cantos do universo, inclusive dentro de nós mesmos. Então, com esse olhar interior, a gente agradece pela oportunidade da vida, pela oportunidade do corpo físico que nós temos, instrumento de manifestação nesse mundo. Já agradecemos também a nossa ancestralidade, representados pelos nossos pais, e assim sucessivamente. Agradecemos por todos os dons que nós temos em nossa vida, o nosso trabalho, o nosso lar, os bens materiais, mas principalmente agradecemos pela consciência que nós temos de se manifestar no presente, pela consciência de existir e estar presente no planeta, nesta fase, e ficarmos felizes porque sabemos que fazemos parte do plano divino de estarmos neste momento da história. E lembrando daquele que foi a carta viva mandado pelo Criador para nos iluminar, nosso Senhor Jesus. Amado Mestre, dedicamos tudo que temos, tudo que sabemos a vós, que é o maior que já esteve nesse planeta, que veio nos ensinar a verdade através do seu Evangelho de luz, o Evangelho que acima da religião é um código de amor do universo, no qual nós estamos nos primeiros passos, mas somos gratos por já estarmos onde estamos. Fique conosco, Senhor, nesta noite, e que assim seja. Então, dando sequência ao nosso estudo do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, hoje nós vamos estudar o capítulo 173, o Pão Divino. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, disse Jesus, segundo João
no capítulo 6, versículo 32. O pão divino. O que seria, né, esse pão divino? Então, nós vamos tentar compreender aqui. Toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Ou seja, o que as religiões buscam, né? Todas as religiões, independente de qual linha elas sigam, religiões, seitas, congregações, essas denominações humanas que nós damos, né? Qual seria o objetivo das religiões? É justamente preparar o ser humano para uma vida maior, uma vida que não é uma vida no campo físico, né? Uma vida que é além da matéria. Esse é o objetivo central das religiões. Templos de pedras arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Então, se a gente for observar desde a época dos profetas, eles já faziam revelações, né? Os profetas, eles eram muitas vezes perseguidos, muitas vezes eles eram, né, subjugados, porque eles revelavam uma verdade além do seu tempo, né? Os profetas, se você fosse caracterizar um profeta, ele era uma pessoa que vivia fora do seu tempo, ele vivia além do seu tempo. Então sempre ele trazia uma mensagem que desconcertava as pessoas, né? As pessoas tinham uma linha de conduta e de repente chegava uma pessoa e falava uma coisa bem diferente do que eles tinham como hábito. E muitas vezes essas revelações não eram bem aceitas, mas eles faziam o seu papel, porque os profetas, a gente aprende que eles eram missionários, né? Eles foram missionários que vieram preparar o caminho para a chegada do Cristo. Então, eles trouxeram um nível de revelação. E nesse a gente pode colocar os profetas, a gente pode colocar Moisés, que foi o primeiro a ser citado aqui, né? Moisés veio e já ampliou a revelação. Falou do Deus único e tudo mais que a gente sabe. E ao longo do tempo, esses profetas vieram e essa revelação foi ampliada. Jesus chegou para poder trazer o Evangelho de luz, que é o código maior de conduta humana, né? Então, com a vinda do Cristo, a revelação se ampliou muito. E nós, da doutrina espírita, nós entendemos que com a vinda do Espiritismo, essa revelação tomou um novo patamar. A gente chama de cristianismo redivivo, né? Que é como se fosse uma renovação, uma nova maneira de encarar o cristianismo. Para as pessoas que não conhecem ou não sabem, né? No Espiritismo a gente tem como princípio muitas coisas ligadas às outras religiões, inclusive a questão de Jesus, que é o nosso governador espiritual, né? Então, somos cristãos também, né? O Espírito, ele é cristão. Sim? Ah! Desculpa. Vocês me ajudem aí que eu sou meio distraído. Melhorou, né? É bom que ninguém dorme, né? Tava nem vendo isso. Não, eu que agradeço, porque se você não tivesse falado, eu não ia perceber. Para mim estava tudo bem aqui. Vamos lá. Então, nesse papel da religião, a gente entende como sendo esse preparo da alma para o plano maior. O Espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado o celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Bom, quando fala pão, o que vem na nossa cabeça, né? Pão é alimento.
O pão é um alimento. Então, o que seria um pão divino, né? A gente pode começar a pensar por aí. Pão divino. Jesus disse, né, ele falou que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, né? Jesus falou isso. E Jesus não falou uma palavra, né, fora do contexto. Tudo que ele falou tem um significado muito profundo que até hoje a gente tem dificuldade de compreender. Mas então, aqui está dizendo que o Espiritismo, ele é um abençoado celeiro desse pão. Com o Espiritismo, aprendemos que através da reencarnação, o Pai sempre nos dá uma nova oportunidade. Isso nos consola, pois sabemos que não seremos abandonados por ter cometido equívocos devido à nossa própria ignorância. Ou seja, outra coisa que Jesus falou, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Não é isso que ele falou? Então, quais são as ovelhas do Cristo? Quem são as ovelhas de Jesus? Da igreja A, da igreja B, da igreja C? Lembrando que Jesus falou isso antes das religiões atuais, né? Bom, já existia, né, as religiões mais antigas, a própria religião do hebreu já existia, mas as novas religiões, muitas vezes, né, cada um na sua linha de pensamento, mas para o Cristo, todos nós somos as ovelhas, todos que estão nesse planeta fazem parte do rebanho do Cristo, e nenhuma das ovelhas se perderá, ele falou isso. Então, ou seja, nós teremos uma nova oportunidade. Ah, eu errei. Sim. Eu vou ser perdoado? Vai. Mas, né? Mas, pontinho, 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 nós teremos que retratar as nossas imperfeições e vamos caminhar para frente, né? Então, não serão nossos equívocos que nos condenarão para sempre. Isso nós aprendemos com a doutrina espírita. Aprendemos que estamos nas escalas iniciais da evolução e para merecermos o céu ou os mundos superiores, né, como o espírito entende, não basta uma existência de 80 ou 90 anos, mas temos um longo caminho a percorrer. Se você pensar na eternidade, vamos pensar em 1000 anos, vamos pensar em 2000 anos, né, quando Jesus esteve aqui. Então, o que são 80, 90 anos? 80, 90 anos está se referindo a uma existência, né? Como nós estamos aqui, a gente nasceu, uns vão mais cedo, outros vão chegar aos 90, uns vão chegar aos 100 anos, mas o Espiritismo vem nos dizer que uma existência não é o suficiente para você se tornar um santo. Vamos chamar essa palavra, vamos usar essa palavra, né? Santo. Você se tornar um anjo. É pouco tempo para você aprender as verdades universais, o código de conduta do Evangelho que reina no universo. Se existe um planeta mais evoluído, onde existem os extraterrestres e tal, vamos imaginar que existe um planeta assim, lá a conduta moral é o Evangelho, não tem nada maior, não tem nada maior. De alguma forma o Evangelho chega lá também, como sendo conduta, o Livro dos Espíritos nos diz, eu não sei se é o Livro dos Espíritos, eu fiquei na dúvida agora. Ele diz que o Evangelho é conduta moral universal. O que nós estamos aprendendo aqui, a gente está no pré-primário, a gente está nos primeiros anos no aprendizado espiritual. Né? Aprendemos que o que estamos passando é a colheita da sementeira do passado e que à medida que evoluímos, vamos melhorando a nossa conduta e novos frutos virão. Ou seja, por que eu estou passando por isso? Por que na minha vida está acontecendo determinada linha de fatos? O Consolador, que é o Espiritismo, vem nos ensinar que a gente está colhendo o que a gente plantou. A gente, de certa forma, está passando por situações, a gente não pode chamar isso de castigo, não pode chamar de pena, não pode chamar de nada nesse sentido. Nós estamos passando por um processo de aprendizado. Eu fiz errado,
Não aprendi. Eu vou queimar no inferno, talvez durante um período, até que a pessoa fica lá um tempo, talvez, né? Dependendo da situação, mas ela terá uma nova oportunidade, terá um novo corpo e terá uma nova existência. Vida, a gente tem apenas uma, não é? A gente é o mesmo sempre. Agora, existências corporais, essas são diversas. Então, nessa existência física, o que eu estou passando? A gente pode refletir sobre isso, né? O que está acontecendo na minha vida? Quem são essas pessoas que convivem comigo? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem é meu colega de trabalho? Quem é meu cônjuge? Minha cônjuge? Então, são circunstâncias que a gente é colocado para que a gente tenha o aprendizado necessário para o avanço. Daí decorre toda a questão do Consolador, a questão da inteligência avançada, da sabedoria. As pessoas são muito sábias. Por que uma pessoa é tão sábia? Como que Deus deu essa sabedoria tão grande para essa pessoa? E o outro ali às vezes está engessado na ignorância, no preconceito, nos sentimentos baixos. Como você pode explicar uma coisa dessa, né? Segundo a doutrina espírita, a gente está na situação devido ao nosso esforço. A gente se esforçou para chegar até aqui. Se hoje a pessoa tem uma condição de coração mesmo, coração bondoso, uma pessoa, né? A gente conhece, todo mundo aqui conhece alguém que tem um coração bondoso. Por que essa pessoa é assim? Porque ela quis ser assim ao longo do tempo, ela batalhou para ser assim, ela teve provas e provas na vida, onde ela venceu essas provas e conseguiu chegar num patamar de equilíbrio, de paz interior, né? Então, a gente vê uma pessoa boa, a gente confunde com uma pessoa inocente, uma pessoa boba, né? A pessoa que vive fora da realidade. Só que a gente ali está olhando com a nossa visão egoísta, que vê aquela pessoa como sendo uma pessoa passiva de ser enganada. E a verdade não é essa. Porque se você for imaginar um anjo, imagina um anjo. A gente imagina um anjo, um ser de asa, flutuando, aquela coisa bem, né? Um anjo, ele tem uma coraça. Ele tem uma casca grossa, como dizem, né? Um anjo, ele tem uma casca grossa. Porque como ele chegou na angelitude? Ele já foi um de nós, ele já foi uma pessoa que passa os desafios que nós estamos passando hoje. Só que ele viveu muito, né? Ele já viveu muito e conseguiu chegar nesse patamar. Uns chamam de anjo, a gente chama de espírito puro, né? Um espírito puro. Então ele não é um ser inocente, de forma nenhuma, ele é um ser que tem um conhecimento muito além do que a gente pode imaginar. Então ele não é aquela coisa frágil, ele é uma pessoa assim, vamos dizer, ele é um ser bem consistente. Então quando a gente tem essas conquistas, a gente se sente melhor, nós sabemos das nossas qualidades. Se você for olhar no seu interior, você sabe das suas qualidades. Isso aqui eu não faço mais, esse tipo de coisa não serve mais para mim, né? A gente já tem essa consciência de não aceitar certas coisas, isso é conquista. As conquistas morais, a gente não perde. A gente não perde uma conquista moral, a gente não esquece uma qualidade nossa. A gente costuma esquecer nossos defeitos, sim, porque o que é bom dura para sempre, ao contrário do que a gente prega às vezes, né? Não, o que é bom dura pouco, será? As coisas efêmeras, as coisas perecíveis duram pouco, mas o que é bom realmente dura para sempre, que seria nossas qualidades, nossas conquistas morais. A gente pode se ver no meio totalmente deturpado e a gente, se a gente tem aquela conquista moral, a gente não vai se submeter àquele determinado delito, porque nós já temos essa característica. Com o Espiritismo aprendemos que a morte do corpo físico não é o fim,
e adentramos no mundo espiritual mais vivos do que nunca, levando conosco apenas nosso acervo moral. Nossa felicidade e infelicidade só depende de nós mesmos. Então, quando a gente deixa o corpo físico, a gente adentra o mundo espiritual como a gente é. A pessoa não vira santo. Morreu, virou santo. Morreu, vai para outro lugar ruim. A gente não tem condição. Se você quer saber como está no mundo espiritual uma pessoa que desencarnou, você vai dar para ter uma ideia de como a pessoa é, né? Tudo bem que lá a consciência é bem mais ampla, mas, por exemplo, se você é um enfermeiro ou enfermeira que cuida de doentes, cuida das pessoas, onde você vai estar no mundo espiritual? O que você vai estar fazendo? Você vai estar cuidando de pessoas. Se você é uma pessoa que está em determinada faixa baixa de vibração, a gente sabe muitos tipos de vibração baixa, onde você estará no mundo espiritual? Se a pessoa está no vício, provavelmente ela vai estar no vício. Se a pessoa está no crime, ela vai estar na mesma condição. Por isso que é importante a gente chama de reforma íntima, que seria a nossa melhoria interior. Esses dias eu vi uma frase boa que fala assim: cuide do corpo como se ele fosse viver 200 anos. E cuide da sua alma como se você fosse morrer hoje. Então é isso, você tem que estar preparado. O espírita só fala de morte. Não, o espírita fala de vida eterna. A diferença é que para o espírita a vida aqui é uma existência. Então, se eu acredito numa vida eterna, por que eu tenho que falar só da agora? Então a gente preocupa com agora e com o futuro, sim. Não é um planejamento? Na vida profissional a gente não faz planejamentos? Planejamento profissional. Por que você não vai fazer um planejamento espiritual? A gente não faz um plano de aposentadoria? Eu quero ter um plano para quando eu tiver com tal idade eu ter estabilidade. Não é assim que a gente faz? Então nós temos que pensar na nossa aposentadoria real, que nem é aposentadoria, É só umas férias que a gente vai ter logo ali na frente. Tem que pensar nisso também. Porque se eu penso lá na frente, eu consigo agir melhor agora, Consigo agir melhor agora. É como se a alma fosse morrer hoje. É uma visão interessante. Com o Espiritismo aprendemos que o único mal que existe é o que fazemos para o próximo, pois teremos que arcar com todas as consequências dos nossos atos. Isso é meio polêmico, porque a gente muitas vezes nos coloca como vítimas, eu fui vítima. Realmente, num contexto fechado, a gente pode ser vítima. Tanto é que existe a justiça, A justiça é para isso. Então tem o agressor e tem a vítima. Mas num plano espiritual, numa programação mais ampla, a gente passa, muitas vezes, se fosse resumir numa palavra, numa frase, na programação espiritual não existe vítima. Tudo que nos acontece é fruto de algo que a gente fez no passado e que de alguma forma a gente precisa passar por algo semelhante para o aprendizado. Não é olho por olho e dente por dente, de forma nenhuma, não é isso. Mas a gente tem que passar por determinadas situações nas quais vai ter um aprendizado. Se eu passar por isso e não aprender, o que vai acontecer? Vou ter que passar por isso novamente, Vou ter que passar por isso novamente. Então, enquanto eu estiver incorrendo nessa falha, eu vou ter que passar por isso novamente até o aprendizado. A gente fala que a pessoa aprende pelo amor e pela dor. Jesus quer que a gente aprenda pelo amor. Quando a gente vê uma pessoa do nosso lado nos ensinando, por exemplo, os conselhos que os pais dão para os filhos. Meu filho, isso aí não vai dar certo. Ele quer te ensinar como? Pelo amor. Aí a pessoa cresce, vai para a vida adulta e vai lá e comete o erro. Como que ela vai aprender? Ela vai aprender pela dor, Porque no mundo, muitas vezes a consequência é imediata. Então, o mal que se você for pensar bem,
O mal que existe é só o que você faz, porque você vai pagar todos. Jesus disse, você não sairá daí enquanto não pagar até o último centil, né? Então, absolutamente tudo que a gente faz, tudo, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que se retratar com a lei universal. É um código, esse planeta tem um código, e se você fez determinada linha de coisa, de uma maneira ou de outra, você terá que retratar para o seu próprio aprendizado. Então, quando a gente pensa em mal, vamos pensar no mal que nós fazemos. Vamos pensar no nosso pensamento, né? Qual a faixa de pensamento que eu estou emitindo, né, para o próximo? Quando eu vejo a notícia, o que eu penso? Eu julgo? Eu condeno? Eu sinto ódio? Eu sinto revolta? Eu quero vingança? Então, essas coisas a gente precisa, muitas vezes, né, ter em mente. Existem armadilhas muito sutis por aí. Você está vendo uma notícia e aparece um ser humano lá que fez uma coisa terrível. Aquele ser humano fez uma coisa terrível. Se você não estiver naquela posição de orar e vigiar, você incorre no erro de julgar, de condenar e sentir raiva por aquela pessoa. Então, nesse momento, o que acontece? Imagina que você tem uma linha. Sempre eu falo, você tem uma linha aqui, que é a linha que divide o bem do mal. Do lado de cá, ou do lado de cá que seja, está o bem e do outro lado está o mal. Uma pessoa fez uma coisa terrível, ele está do lado do mal, não é isso? Aí eu estou aqui assistindo aquela notícia e de repente eu sinto raiva daquela pessoa. De que lado eu estou nesse momento da raiva? Eu não estou do lado do bom. Ah, não, mas é porque essa pessoa merecia. Não cabe a gente julgar. Então, são armadilhas sutis. Toda vez que eu me revolto com a conduta de outra pessoa, a palavra revoltar, sentir raiva, eu estou me colocando do lado do mal. Não existe pensamento neutro. Não existe, eu estou parado aqui, não estou fazendo nem o bem nem o mal. Isso não existe. Ou você está fazendo o bem, ou você está fazendo o mal. Então, quando um ser humano joga uma armadilha dessa, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar com a mente desperta. Espera aí, eu não vou vibrar nessa onda, eu não vou falar que esse cara deveria passar por determinada coisa. Tem uma frase aí que eu nem gosto de falar ela, porque a vibração baixa na hora. Bandido, né? Gente, isso é se você for analisar o que a gente está comentando aqui, a gente entende que nós não podemos entrar nessa faixa de pensamento. Nós entramos nessa faixa de pensamento o tempo inteiro, né? A gente está nessa fase da evolução. A gente ainda é luz e sombra. A gente é luz e sombra o tempo inteiro. Só que com o conhecimento, a gente começa a mudar isso, né? Poxa, eu tenho conhecimento agora. Eu entendi que se eu pensar uma coisa ruim, eu estou do lado ruim. Eu entendi isso. Então, o que eu tenho que fazer? Me esforçar. A pessoa está fazendo uma coisa errada ali, né? Que a justiça vá, que a justiça resolva. Ah, mas a justiça não funciona, e toda aquela história. Mas nós temos que estar vigilantes. O mundo melhora quando a gente melhora. Não tem como o mundo melhorar se eu não melhorar. Não tem como o mundo ser melhor se cada um de nós não melhorar. Não vai vir um governo, não vai vir uma justiça que nos fará melhorar. Essa melhora é interior. Então, quando cada um começa a melhorar, a média vai melhorando e por aí vai. Então, a gente tem que ter cuidado com as armadilhas que estão por aí o tempo inteiro. Eu não vejo jornal. Não vejo. Quando eu caio na notícia, eu vou lá, pesquiso o que eu preciso, tento compreender, tento me atualizar, mas eu não me submeto a... Isso é particular meu, não estou falando. Eu não vejo jornal aberto, não vejo, porque você trabalha o dia inteiro, aí chega em casa à noite, vê um noticiário que te joga lá no chão. Como que você vai dormir? Como vai ser sua noite? Né? Como vai ser o seu descanso? Qual vai ser sua sintonia? Então, são armadilhas que nos colocam
à mercê do mal. Nós estamos nos fazendo mal quando a gente se sintoniza com a notícia dessa. A gente sabe que as coisas existem. A gente não precisa ficar assistindo o tempo inteiro para confirmar uma coisa que a gente já entende, né? Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz. Aprendiz somos nós, né? Ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Então, assim, é a renovação interior. A gente tem que procurar deixar o homem velho, né? Isso é uma expressão muito usada aí. Vamos deixar o homem velho para trás e renovar nossos pensamentos, renovar nossa maneira de ver as coisas, tentando melhorar para quem? Para nós mesmos, né? Para a gente ter mais tranquilidade e sair dessa obscuridade mental que não tem fim. Então está dizendo aqui, a gente tem que é um esforço pessoal. É um esforço pessoal, cada um dentro da sua condição tem que se esforçar. Como que você define o bom cristão? Uma das maneiras, né? Esforço para superar as más tendências. O cristão, ele não é santo, o espírita não é santo, nada. Todo mundo tem seus problemas, mas você conhece um cristão quando ele está se esforçando para domar as suas más tendências, que más tendências todos nós temos. Então, seria esse esforço aí, o esforço pessoal. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Então, assim, as pessoas às vezes buscam o espiritismo querendo saber do fenômeno, querendo saber de uma coisa sobrenatural, quer ver para crer, quer passar por uma experiência espiritual. E, na verdade, quando você adentra um centro espírita, a primeira coisa que você entende é que o fenômeno, ele faz parte da natureza, é uma característica da natureza. E para nós, a doutrina espírita, ela, antes de tudo, é espiritismo com Jesus, né, com a intenção de melhorar quem nós somos, melhorar as nossas atitudes e fazer uma renovação. Então, a gente acaba esquecendo essa parte de fenômeno e se concentra no conhecimento, no autoconhecimento. Aí tem muita leitura, aqui as afirmações doutrinárias se elevam, né? Porque à medida que vai passando o tempo, você vai se aprofundando no conhecimento, você vai tendo noção da verdadeira vida. Aí abre para você um novo universo, que quando você entende que você é um ser eterno e que você vai ter que conviver com você, né, para o resto da vida, né? Sua companhia é você. As pessoas que passam na sua vida vão te acompanhar, mas no fundo é você, com você mesmo. Então, poxa, vamos abraçar esse ser, né? Vamos acolher esse ser através do auto-perdão, através da reforma interior, né? Não se punir muito, entender que você está num momento de aprendizado, você está se esforçando de alguma maneira. Então, o auto-perdão, estar em paz consigo mesmo, né? Se tornar uma boa companhia para você mesmo e entender que em todos os momentos você está aqui para evoluir. Ninguém nasceu para passear, isso aqui não é um parque de diversões, né? Por mais que a gente se divirta, a gente, né, tem nossos momentos de alegria, aqui é uma escola onde a gente aprende. Aqui é um hospital onde a gente cura nossas doenças, nossas chagas espirituais, né? Eles falam que a encarnação é um filtro. Quando você encarna, você é um filtro
que purga de você muitas coisas que ainda te prendem, né, à matéria. E aqui também é uma prisão, porque se pensar bem, pelos mundos felizes que existem por aí, a doutrina espírita, segundo a frase de Jesus, que diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, a doutrina espírita entende isso como sendo dimensões espirituais, como sendo orbes diversos, habitados pelo universo afora. A gente entende que existem planetas para todo lado aí, repletos de seres humanos. A humanidade ela povoa o universo, muitas vezes com formas físicas diferentes, em função da atmosfera e por aí vai, mas existem mundos muito mais felizes do que o nosso. Então nós estamos aqui porque nós fomos atraídos, né, vibratoriamente para esse planeta. Em média, nós somos muito parecidos, todos nós, porque nós estamos aqui, certamente nós temos muita coisa em comum. Mas a felicidade, Jesus disse, né? A felicidade não é desse mundo, né? Então, nós temos que ter isso em nossa mente, nós temos que nos melhorar, nós temos que procurar ser otimistas, né? Ser felizes, viver bem e pensar no nosso crescimento, porque à medida que você cresce, as pessoas que estão perto de você também crescerão. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino, que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e de luz, aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Então, para finalizar, o que seria esse pão divino? Seria essa comunhão com o Criador, seria essa felicidade de reconhecer um ser supremo que nos ama, que tem por nós tem por nós essa esperança, né, essa certeza da nossa melhoria, e que para lá todos nós vamos, de uma maneira ou de outra. O destino nosso é ser... Alguém sabe qual é o destino do ser humano? Ser anjo. Tem uma música que fala, né? Um dia todos nós seremos anjo, né? Então esse é o destino do ser humano, ser anjo. Você pode retrucar aí, mas você vai ser um anjinho um dia, um anjinho de Deus. Tá certo? Então vamos preparar para o nosso passe, elevando o nosso pensamento para Jesus. Vamos visualizar na nossa frente o nosso Mestre, de braços abertos para nós, visualizando o coração luminoso de Jesus. E desse coração vem uma luz muito tranquila. Essa luz chega até nós. Nós sentimos essa presença divina em nossas vidas. E nessa paz, a gente abre o nosso coração para receber esse passe, receber essa transfusão de energia que purifica nosso ser, renova nossa atmosfera íntima. A presença e aproximação com os mentores espirituais muda nosso campo vibratório, e essa felicidade que a gente sente nesse ambiente, certamente não é pelas palavras, mas pela presença desses seres divinos que se encontram nesse momento. Aqui para nos auxiliar.
na certeza da nossa melhoria, na certeza que estamos no caminho certo. A gente vai sentindo essas energias, transmutando todo o nosso campo energético. Vibrações elevadas se aproximam de nós, desobstruindo nossos chakras, alinhando todos os nossos chakras, desde o chakra básico, passando pelo chakra umbilical, pelo chakra esplênico, pelo chakra cardíaco. Nós já nos sentimos mais emotivos, nós nos sentimos mais amorosos. Essa energia sobe até o nosso chakra laríngeo, melhorando nossa forma de ver, melhorando nossa comunicação, melhorando nossa expressão dos nossos sentimentos. Essa energia sobe até nosso chakra frontal, no meio da testa, entre as sobrancelhas. E à medida que esse chakra vai sendo desobstruído, nós começamos a ver melhor um mundo invisível em nosso entorno. Nós conseguimos perceber que não estamos sozinhos. Nós conseguimos nos situar melhor em nossa vida. E essa energia sobe, vai até o alto da nossa cabeça, no chakra coronário, o chakra coronário, chamado de o chakra de 1000 pétalas. Ele se volta para o alto e uma luz branca desce sobre nossas cabeças. Esse chakra é responsável pela comunhão com o mundo espiritual, com os seres angelicais. Nós conseguimos agora perceber melhor as nossas intuições, melhora a nossa confiança, melhora a nossa visão de nós mesmos. A gente consegue acreditar no nosso amparo espiritual. E com todos esses chakras desobstruídos e alinhados, nosso ser integral se sente agora numa condição melhor. Toda a nossa capacidade é restaurada, nossa memória, nossa força de vontade, nossa vontade de melhoria. E nessa situação, a gente consegue olhar para o próximo, a gente consegue irradiar essa energia, nossa vibração. Nós conseguimos mandar essa energia para todas as pessoas que a gente gosta, mesmo estando distantes, mesmo estando em outro local. Nós temos condição de emitir essa energia e nos comunicar com esses seres, sejam encarnados ou sejam desencarnados. Agora nós estamos na posição de trabalhadores, todos nós, na condição de trabalhadores da luz, onde a gente consegue mandar uma mensagem
mensagem de que nós estamos aqui, nós estamos presentes, independente das nossas imperfeições. Este ser ou esses seres podem contar conosco, porque nós somos humanos e fazemos parte dessa fraternidade universal. Mestre Divino, que a sua paz esteja em nossos corações, que nós possamos levar essa onda de sentimento para os nossos familiares, para nossas casas e para todos aqueles que vieram à nossa mente, e que isso esteja conosco nesta noite e para todo sempre, e que assim seja.